quero falar hoje sobre dos pontos centrais do Evangelho, sobre uma das maiores verdades do Evangelho, e que independente do período que você esteja, essa verdade é capaz de te colocar de pé, mesmo quando tudo ao teu redor parece estar desmoronando. Eu quero falar sobre o poder de recomeçar. Você pode declarar isso comigo? Diga: o poder de recomeçar. Diga: já chegou sobre a minha casa. O poder de recomeçar, irmão, já chegou sobre o teu casamento. O poder de recomeçar já chegou sobre os teus negócios. Tem alguém que está comigo? Eu lembro que há 2 semanas atrás eu estava junto com a nossa igreja lá em Miami e eu preguei sobre algo que me marcou para sempre. Eu e a Kezinha, a gente vai fazer 11 anos de casado agora em dezembro. Alguém pode dizer glória a Deus? E eu lembro que quando a gente casou, nosso casamento foi muito simples assim. A gente não conseguiu ter festa. A gente casou na igreja e aí depois a gente foi para uma churrascaria para jantar junto com alguns convidados. E a gente sempre ficava falando a respeito do casamento dos sonhos. E Kezinha, ela imaginava uma festa incrível, ela imaginava a poder escolher as flores e o cerimonialista e estar lá escolhendo cada detalhe da festa. E eu sempre falava com ela: amor, fica tranquila, quando a gente fizer 10 anos a gente vai fazer essa festa. Tem algum homem que está entendendo onde eu quero chegar? Porque na minha cabeça eu pensava, 10 anos é muito tempo, irmão. Até lá a gente já virou uma chave, até lá eu já estou com dinheiro para pagar uma festa. E aí quando eu estava com 7 anos de casado, Kezinha falava: amor, está quase chegando 10 anos. Eu falava: o sangue de Jesus tem poder. Está quase chegando, amor, é verdade. E aí 8 anos se passam, 9 anos se passam, e quando chega no 10º ano, Kezinha fala: ei, amor, esse é o ano que a gente vai celebrar a nossa festa de casamento. E eu falei para ela, eu falei completamente esvaziado de expectativa, eu falei: amor, só um milagre. Só que para Kezinha eu falei as palavras mágicas, ela disse: então agora está fácil. Eu lembro que um casal de fotógrafos entrou em contato com a gente e eles falaram: sabe, a gente quer fazer um casamento portfólio e a gente ficou sabendo da história de vocês, que no ano passado você quase morreu e Deus ressuscitou você, Deus trouxe um novo começo para você, e tem a filha de vocês, a Cecília, que é linda, a gente acompanha. E a gente falou: cara, que tal a gente fazer um casamento portfólio com o André e com a Kezinha? E a gente queria saber se vocês topam. Vai ser só fake, é só, vocês vão ter lá, vai ter um pastor, vai renovar as alianças de fato, só que não vai ter convidados, é só um portfólio. A gente falou: tá ótimo. E aí ao longo da semana, a Kezinha ia tratando com ela dos detalhes, e aí daqui a pouco ela falou: cara, quer saber, tá tão lindo, a gente já conseguiu florista, decorador, a gente já conseguiu espaço, só o espaço era mais de 15 mil reais, a gente já conseguiu que eles liberassem para fazer lá, a gente já conseguiu filmmaker, a gente já conseguiu tudo, e a gente estava pensando: por que vocês não fazem uma festa de verdade, já que já está tudo pago? E aí eu falei: tá bom, como é que a gente faz isso? Ela falou: bom, o buffet falou que faz a preço de custo, é só, sei lá, 10 mil reais. Eu falei: então... eu falei: o máximo que eu consigo levantar é 800 reais, é tudo que eu consigo. Ela falou: eu acho que não dá, mas eu vou falar com o dono do buffet. Aí daqui a pouco ela retorna e fala: olha, eu falei com o dono do buffet, ele falou que topa. Se vocês conseguirem ajudar com 2 mil reais, ele faz. Eu falei: então, lembra dos 800 reais? Ainda estou naquele ponto da história. Aí daqui a pouco ela retorna: quer saber? O dono do buffet falou que ele vai fazer e vai pagar tudo para vocês. E aí chegou o dia. Pode celebrar comigo, irmão. Os milagres que eu vivi, eu declaro que você vai viver infinitamente mais sobre a tua casa, porque é a unção que a gente honra, a gente usufrui dela, amém? E a gente chega lá no dia do casamento e eles mostrando pra gente toda a decoração, foi lindo, lindo, lindo. A Cecília entrou com as alianças no ninho de passarinho, tava todo mundo lá, nossos amigos, a família, a gente estava celebrando a vida, celebrando o renovo da nossa aliança. E aí quando a gente chegou lá, no meio das cadeiras tinha uma árvore toda cortada, cheia de marcas de corte. E aí os fotógrafos falaram: olha, desculpa, mas a gente não conseguiu tirar essa árvore, porque a gente pediu para o jardineiro arrancar ela, está muito feio na fotografia, não tem nada a ver com a composição. Mas o jardineiro, ele começou a cortar, cara, e preste atenção nisso, porque eu estou falando exatamente da tua história, e vai fazer sentido para algumas pessoas aqui. Eles falaram: o jardineiro começou a cortar aquela árvore, era um pé de tangerina. E aí no meio do corte, ele parou, ele começou a chorar, ele falou: eu não consigo. Aí o decorador falou assim: como assim, fulano, você não consegue? Ele falou: eu não consigo cortar a árvore que dá fruto. Eu não consigo. E aí o pessoal que estava no entorno começou a se emocionar. E eles falaram: quer saber? Deixa ela aí. Deixa ela aí. Ela vai fazer parte da festa. E aí quando a gente chegou, eles contaram essa história. Eu falei: ei, esse pé de tangerina sou eu, irmão.
Porque teve momentos em que parecia que tudo dizia que não. Tinha momentos em que parecia que tudo estava desmoronando ao meu redor. Tem momentos, irmão, que a gente é marcado pelas lutas. Tem momentos em que a gente é entristecido, é perseguido, é caluniado. Tem momentos em que parece que nada dá certo. Tem momentos que parece que promessas não se cumprem. Mas Deus está falando: ei, eu não corto árvore que dá fruto. Fique em paz, está tudo certo. Fique em paz. E é nesse momento em que a gente tem que se agarrar ao poder de evangelho para recomeçar. O poder do evangelho faz com que, mesmo quando tudo diz que não, continua dentro de nós a voz do nosso Pai ecoado, dizendo: ei, eu continuo acreditando em você. Eu não voltei atrás das promessas que eu te fiz e eu não desisti do que eu te prometi. O poder de recomeçar. Fala a respeito de Deus pegar alguém completamente ferido, marcado, cansado, exausto das lutas, e estabelecer sobre ele um novo começo. E sabe qual é a boa notícia? Se você tropeçar lá na frente, Deus continua te levantando de novo. Se você se cansar no meio do caminho, Deus continua te renovando de novo. Quando parece que é o teu fim, irmão, Jesus lembra para você: é só mais um recomeço. E essa é a verdade do evangelho. Deus estabelecendo realidades que pelo pecado a gente perdeu acesso. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Tem muita gente que não consegue entender a redenção porque não entende o que a redenção trouxe de volta para nós. A redenção nada mais é do que o resgate de Deus, ou seja, Deus estabelecendo de novo aquilo que já estava acessível para a criação desde o princípio. E eu quero compartilhar algumas chaves com você que a gente passa a ter acesso a partir do momento que a gente se lança em Deus. Você está comigo? A gente passa a experimentar, irmão, a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gente passa a experimentar a ausência de ansiedade. 1 Pedro 5:7 diz: por isso lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A gente passa a experimentar proteção em meus desertos. Salmo 23:4 diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A gente experimenta provisão. Tem alguém que está comigo? Diga amém. Filipenses 4:19 diz: porque o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Quando a gente se lança em Deus, a gente experimenta cuidado. Salmos 91:7 diz: podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quando você está em Deus, irmão, você experimenta renovo. Você pode declarar isso comigo? Diga: renovo de Deus. Isaías 40:29 diz: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, até os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, você pode declarar isso junto comigo? Diga: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, eles voam bem altos como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Quando a gente está em Cristo, irmão, a gente começa a entender os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Eu sou apaixonado por Jeremias 29. Ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Quando a gente está em Cristo, a gente tem acesso a descanso. Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai então o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Pastor, é tudo isso que o evangelho tem para mim? Não, ele tem mais. Ele tem uma promessa. Eu ministrei isso algumas semanas atrás. Você não está sozinho. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga: irmão, você não está sozinho. Romanos 8:37 diz: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando a gente está em Cristo, a gente tem acesso à verdadeira paz. João 14:27 diz: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e eu não a dou como o mundo dá. Por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando você está em Cristo, irmão, tem alguém que está recebendo isso? Você tem acesso à salvação. Romanos 10:9 diz: a saber, se com a tua boca
confessares ao Senhor Jesus e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. A verdade é que a Bíblia fala de recomeços o tempo inteiro. A Bíblia fala de Deus estabelecendo algo novo o tempo inteiro. E talvez, se você for analisar os heróis da fé que mais te inspiram, todos eles se tornaram homens extraordinários e saíram da área comum e saíram da zona de conforto a partir do momento que Deus estabeleceu um novo começo. Você quer um exemplo? Quando Deus chega para Abraão e fala: ei, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, abre mão da tua segurança e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Irmão, ele teve que abrir mão de tudo até que Deus estabeleceu sobre ele paternidade sobre multidões. Quando Deus pega Moisés, ele é deixado num cesto, é criado dentro do palácio de Faraó, ele abre mão da sua casa, ele precisa abrir mão de todas as suas realidades para ser criado dentro da casa daquele que a princípio o perseguia. Só que Deus levanta ele como um libertador sobre o seu povo. Você pega a história de Noé. Noé começa a construir uma arca quando nada parecia fazer sentido. As promessas que Deus trouxe para Noé fizeram com que durante anos ele estabelecesse algo que não fazia sentido para ninguém, até que a chuva veio. Foi assim com Davi. Davi, perseguido por quem ele mais honrava, se escondendo em cavernas, buscando refúgio em desertos, até que Deus estabelece sobre ele um reinado sobre Israel que nunca houve e nunca mais haverá. Foi assim com Jesus também. Ele foi perseguido, caluniado, crucificado, rejeitado, até que ao terceiro dia ele ressuscitou. Você está comigo, irmão? Deus está falando: ei, é a partir do recomeço que a minha glória se manifesta. É a partir do recomeço que aquilo que parecia impossível agora se torna inevitável. Porque, irmão, vamos ser sinceros, crise todo mundo passa. Agora, o que nos diferencia do mundo é saber que apesar das nossas crises, a nossa casa permanece de pé. Apesar das nossas crises, a nossa fé continua nos dando esperança, porque a nossa esperança não está naquilo que os nossos olhos veem, mas está naquilo que Deus já falou a nosso respeito. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. O poder de recomeçar. Sabe, algum tempo atrás eu estava lendo sobre uma arte que existe de restaurar vasos japoneses. Tem algum japonês aqui no auditório hoje ou não? Não, né? Não veio hoje, ok. Ah, tem um. Gente, vamos, fica de pé, por favor. Você pode aplaudir? Aplaude ele aqui, em nome de Jesus. Irmão, você não vai acreditar. Quando eu preparei a mensagem, eu falei: Deus, podia ter um japonês lá hoje no auditório. Foi Deus que te trouxe aqui, irmão. Amém? Qual é o seu nome? Ah, não, mano. Qual é o seu nome? Alexandre. Pô, tô brincando. Fala teu sobrenome aí. Aí, pegou. Como é que é? Toyoshima? Alexandre Toyoshima. Eu tenho para mim que tem algumas palavras em inglês que vieram do japonês, sabia? Tipo which one, por exemplo. Hayawasi. É onde eu moro. Which one Hayawasi? Mas enfim, não sei nem porque eu estou falando isso, mas amém. Bem-vindo, tá, Alexandre? Deus abençoe. Existe uma técnica para restauração de vasos japoneses, que é o seguinte: quando os vasos se quebravam, eles perdiam todo o valor, porque o valor deles estava justamente na delicadeza que eles tinham, na forma como eles eram feitos, até que alguém teve uma boa ideia. Que tal a gente restaurar esses vasos com fios de ouro? E aí começou então uma arte chamada Kintsugi. É tipo isso, né? Não sei, ok. Kintsugi. E essa arte é exatamente assim: vasos que foram quebrados agora são restaurados com fios de ouro. Mas um fenômeno aconteceu. Esse fenômeno é que, a partir desse momento, aqueles vasos que um dia foram quebrados, agora passaram a ter mais valor do que aqueles que nunca se quebraram. Você sabe por quê? Porque as marcas deles tornaram eles únicos. E a grande verdade é que tem momentos em que a gente quer encobrir as nossas marcas, como se a gente quisesse mostrar que é perfeito. E Deus está falando: ei, as tuas marcas te tornam únicos, porque eu te restaurei para o louvor da minha glória. Não esconda aquilo que eu estabeleci sobre você. Porque aquilo que um dia quase te paralisou, agora por fé te colocou de pé de novo. Esse é o poder de recomeçar. Existe uma multidão lá fora, irmão, esperando ouvir de você o teu testemunho de milagre. Você sabe por quê? Porque o teu testemunho é a expressão do poder de recomeçar em Deus.
Tem alguém que já recomeçou em alguma área da sua vida? Pastor, eu quebrei, Deus me restaurou. Eu me divorciei, Deus mudou a minha história. Pastor, eu casei de novo com a mesma mulher do primeiro casamento. Pastor, eu não tinha para onde ir e agora eu estou aqui vivendo os melhores dias da minha vida. Cadê você? Levanta a tua mão em nome de Jesus. Esse é o poder de recomeçar. E é isso que Deus tem para nós. Sabe, eu quero compartilhar 2 pontos e eu já vou finalizar essa mensagem porque eu só tenho mais 12 minutos. Então, alguém que está recebendo? Hoje a contagem está contra mim. Jesus, me ajuda em nome de Jesus. Primeira chave que eu quero compartilhar é que para a gente ter confiança e recomeçar, a gente precisa entender que a nossa garantia de recomeçar é que a promessa já foi depositada em você. Você pode declarar isso? Diga: a promessa está em mim. Quando José é vendido pelos irmãos, entenda isso em nome de Jesus. José foi rejeitado pelos irmãos, José foi vendido pelos irmãos, José é feito cativo, José se torna escravo. Só que por mais que os ambientes mudassem, por mais que as circunstâncias mudassem, a promessa que Deus depositou em José não saiu de lá. E é isso que eu quero em nome de Jesus que você entenda. A única segurança que você tem em meio a qualquer tempestade é que tudo ao teu redor pode mudar, mas as promessas que Deus liberou sobre você não mudam. A palavra de Deus diz: olha, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Então a primeira chave que eu quero compartilhar com você é que a promessa está em você. E essa é uma segurança para recomeçar a qualquer momento, em meio a qualquer desafio. Sabe, eu lembro que eu compartilhei algo um tempo atrás, e eu quero em nome de Jesus que você guarde isso. Se você não ouviu isso ainda, anota isso, medita sobre isso. Mas a grande verdade, irmão, é que meus desafios da vida, se você perder tudo, mas não perder a tua fé, você não perdeu nada. Porque a fé é o ponto inicial para que Deus reestabeleça tudo, para que Deus recomece, para que Deus faça algo novo. Por isso que se você não perder a tua fé, irmão, você não perdeu nada. Os teus bens podem ir embora, mas você continua com fé para reconstruir. Algo pode acontecer e você pode estar cansado, mas a palavra de Deus está dizendo que Ele tem renovo para você. Você pode até tropeçar, mas Deus está falando: eu continuo do teu lado para firmar os teus passos. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque existe uma promessa em você. Agora, a grande verdade, irmão, é que não conhecer as promessas faz com que a gente viva como se não tivesse promessa nenhuma. Pastor, por que o fato de eu ter promessas é uma garantia de que eu não morra sem cumpri-las? A minha pergunta é: quem te disse isso? Todo mundo que está nesse auditório recebeu uma promessa de Deus. Antes do ventre da tua mãe ser formado, Deus já liberava promessas a teu respeito. Agora, a única coisa que me dá garantia de viver a promessa é a consciência a respeito dela. Se eu não tenho a revelação a respeito da promessa que eu carrego, eu vivo como se não tivesse promessa nenhuma. Tem alguém que está comigo? Eu liguei para um amigo ontem, ele fez aniversário, um cara que eu amo demais. E ele falou: mano, eu comecei a me posicionar. Esse ano está sendo absurdo, eu não sei te explicar. Eu estou vivendo cumprimento de promessas, eu estou vivendo um romper sobrenatural. Eu estou até assustado. Eu falei: sabe o que está acontecendo, cara? Entenda isso em nome de Jesus. É como se você carregasse uma represa de torrentes de águas. E promessas que Deus estabeleceu para que se cumprissem há anos atrás, há décadas atrás, elas estão aí só esperando o teu posicionamento para que elas fluam. É por isso que a gente vê alguém que talvez nunca teve vontade de se conectar a Deus, e quando ele mergulha em Deus, parece que aquilo que você viu crentes vivendo durante 10 anos, aquele cara está vivendo em alguns meses. Alguém já viu isso? É porque as promessas que Deus depositou sobre ele são como uma represa de águas torrenciais. E a partir do momento que ele fala: ei, Jesus, eu estou disponível, seja feita a tua vontade na minha vida, assim como já é feita no céu. Irmão, tudo aquilo que estava represado por anos começa a fluir em meses. Pastor, Deus está com pressa? Não, não está com pressa. Ele já havia estabelecido. A diferença é que agora você está pronto para receber. Há 3 anos atrás, quando eu me converti, na primeira semana ou segunda semana de conversão, Deus falou sobre o tempo que eu estou vivendo exatamente agora em Orlando. Primeira ou segunda semana, vem uma mulher que eu nem conhecia e fala: ei, Deus falou para você se preparar, Ele vai te levar para outra nação. Ele falou para você aprender línguas estrangeiras. Entenda isso em nome de Jesus. E Deus me mostra você tendo uma linguagem para falar com a tua geração diferente. E Deus falou para você se preparar. Eu recebi aquela promessa, eu acreditei naquela promessa, mas eu não me preparei para ela.
E é exatamente isso que acontece muitas vezes na nossa caminhada de fé. A gente recebe uma promessa e a gente acredita que pelo fato de Deus ter prometido algo, isso já vai acontecer. Entenda isso, Deus já fez a parte dele, liberou sobre você realidades. Agora você precisa fazer a tua parte e se mover debaixo delas. Sabe qual é o ponto central e que me chama a atenção? Até 3 anos atrás eu não sabia quem Deus era, mas bastou um posicionamento meu e Deus começou a soprar no meu ouvido o que Ele esperava liberar sobre mim desde o ventre da minha mãe. É quase como se fosse um pai ansioso para dar presente para um filho que está sempre fazendo malcriação. Aí depois de meses de malcriação, esse filho corre para o colo do pai e fala: pai, eu te amo. Você consegue imaginar? O pai fala: vem cá, deixa eu te levar num quarto. Você está vendo isso aqui? Há 1 ano atrás é isso que eu tinha guardado para você, mas você não mereceu receber. Então por cuidado e zelo eu guardei de você. Está vendo isso aqui? Há 6 meses atrás eu queria te dar, mas você ainda não estava pronto. Se eu te desse isso antes do teu caráter ter sido formado, eu ia matar você ao invés de te abençoar. Está vendo isso aqui? Isso aqui eu estou guardando desde que você estava sobre o ventre da tua mãe. Mas filho, porque agora você se posicionou, pode entrar. Tudo que está aqui é seu, tudo que eu tenho é seu. Por quê? Porque você está pronto para receber o que Deus quer te dar. A palavra de Deus diz: olha, enquanto o herdeiro é menino, por mais que seja herdeiro de tudo, em nada difere do escravo. Como diz o pastor Drummond, a verdade, irmão, é que a plenitude de Deus está esperando a gente crescer. E tem coisas que a gente não experimentou e está perguntando: Deus, o que falta? Deus está falando: só falta você dar espaço para que a promessa se cumpra. Eu estou interessado em fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você já pensou, do que tudo aquilo que você já me pediu, segundo o poder que em você atua. Você está comigo? Anos de promessas se cumprindo em meses. Eu declaro isso sobre você em nome de Jesus. Anos de promessas. Pastor, explica o que está acontecendo em Orlando. Eu vou te explicar. Uma palavra chamada convergência. Anos de promessas que o pastor Márcio carrega, anos de promessas que o pastor André carrega, anos de promessas que o Vinícius Zulato carrega, anos de promessas que o Léo carrega, que o Samuca carrega, que o Jason carrega, que você carrega, que os teus filhos carregam. Quando tudo isso se conecta, a gente fala: ei Deus, a gente está pronto para viver. Deus fala: então eu estou pronto para derramar sobre vocês. Esse é o poder de recomeçar. Pastor, mas lá no Brasil, pastor, mas 1 ano atrás, pastor, mas na semana passada, Deus está falando: ei, do teu passado eu não me lembro mais, eu quero estabelecer coisas novas. Esquece o que ficou para trás. A partir de Cristo tudo se fez novo. E a segunda chave que eu quero compartilhar é que, para a gente recomeçar, a gente precisa aprender uma arte, é a arte de reconstruir a partir das ruínas. Sabe, tem uma passagem que me chama a atenção, está lá em Esdras 3, a Bíblia diz que o povo, ele volta do cativeiro, mas quando ele chega na cidade, estava tudo destruído, irmão. E eu preciso advertir você em relação a isso. O fato de Deus nos dar uma nova chance não significa que vai estar tudo pronto. Você está pronto, mas talvez algumas coisas ao teu redor estejam completamente destruídas. Talvez você está aqui e a tua esposa não veio. Talvez você está aqui e o seu esposo não veio. Talvez você está aqui, mas a tua empresa está lá, no meio de uma crise absurda. E você precisa entender isso. Quando você retorna para as ruínas, a questão não é a condição em que elas estão. A questão é o quão cheio de Deus você está. Porque quando você chegar lá, tudo ao teu redor pode parecer destruído, mas você vai reconstruir a partir das ruínas. Esdras 3 diz que os sacerdotes chegaram lá e o templo estava destruído. Eles começaram a se juntar para estabelecer novamente os pilares de reconstrução do templo. Mas o que Esdras 3 diz é que antes que o templo fosse reconstruído, os sacerdotes reconstruíram o altar. Eles começaram a juntar pedras. E a despeito de como estava o templo ao seu redor, eles começaram a louvar e a agradecer a Deus por tudo aquilo que ele já estava fazendo. A Bíblia diz que os sacerdotes então começaram a restaurar o altar, e depois que o altar estava pronto, eles começaram a oferecer louvor e sacrifício em gratidão a Deus. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Tem áreas da nossa vida que a gente ainda não conseguiu reconstruir, porque antes da gente reconstruir as paredes ao nosso redor, a gente precisa reconstruir o altar dentro de nós. A gente está assim: Deus, muda a minha empresa, muda o meu casamento. E Deus está falando: ei, deixa primeiro mudar você. Deixa eu primeiro tirar o teu cansaço, ei, deixa eu lavar suas feridas, deixa eu tirar toda a mancha, deixa eu tirar toda a culpa, deixa eu tirar todo o peso, deixa eu tirar toda a condenação, todo o cansaço, toda a comparação, toda a crise, toda a ansiedade. Ei, deixa eu tirar de você aquilo que não fui eu quem coloquei, para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que eu quero te dar.
Para entrar o novo de Deus, irmão, a gente tem que se esvair do velho. A palavra de Deus diz, olha, você não coloca remendo sobre roupas novas. Porque se fizer isso, você vai destruir a roupa velha. Entenda isso em nome de Jesus. Você não coloca pano velho em roupas novas, assim como você não coloca vinho novo sobre odres velhas. O que Jesus está dizendo para nós, o que a palavra está dizendo para nós é: evangelho não é remendo, evangelho é renovo. Eu não quero camuflar as tuas feridas, eu quero que elas não existam mais. Eu não vim para anestesiar a sua dor, Jesus está falando, eu vim para que elas não existam mais. Você está comigo? E aí Esdras 3 diz que eles retornam do exílio, tudo destruído, mas eles estavam lá adorando. Tudo destruído, mas eles estavam lá reconstruindo. E aí do nada começa então a reconstrução dos templos, e começa a reconstrução das casas, e começa a reconstrução da cidade. Mas tudo isso partiu de um ponto central: a adoração do povo fez com que tudo fluísse ao redor disso. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estão presos em cadeias, mas estão adorando. Irmão, eu não sei se você já parou para pensar nisso, para perceber esse detalhe, mas a adoração é a expressão de liberdade e gratidão. Quando eles estão expressando a gratidão dele, a liberdade, eles estão dizendo, fisicamente estamos em cadeias, mas interiormente continuamos livres para sempre. Porque se o Filho de Deus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Presos em cadeias, livres dentro de si. Eu lembro de quando eu estava internado, acho que eu comentei isso aqui. Um pastor veio me visitar de madrugada, eu compartilhei isso no livro 3 Dias no Barco. Eu estou deitado, com catéter na minha jugular, eu estou lá, eu acho que devia ter, 2 semanas de internação, chega um pastor. Eu falei, pastor, tudo bom? Deixaram você entrar? Ele falou, eu mostrei a carteirinha de pastor. Eu falei, cara, que bom, senta aí. E a minha expectativa era, ele veio para uma visita pastoral. O que eu não sabia era que ele veio para pedir ajuda. Aí ele sentou na cadeira do lado da minha maca e começou a chorar. Falou, cara, eu preciso de ajuda. Eu tenho acompanhado o que você está vivendo. Ele era de Cabo Frio também. E a gente tinha construído uma igreja em Cabo Frio e eu fui internado em Cabo Frio. Ele falou, eu estou ouvindo algumas pregações e me constrange. Eu quero voltar a queimar por Jesus como eu queimava antes. Cara, me ajuda. E aí eu vi naquele quarto uma coisa que mudou minha vida. Entenda isso em nome de Jesus. Aos olhos de todo mundo, inclusive dos médicos e até aos meus próprios olhos, o doente naquela situação era eu. Mas na verdade, apesar do meu catéter na jugular, quem estava ministrando cura era quem estava na maca. Então Deus estava falando, ei, as cadeias não são físicas, elas são emocionais. Assim como a tua liberdade não depende dos cenários onde você está, mas da vida de Deus que você carrega. É por isso que o salmista ele fala, e a gente precisa trazer isso à nossa memória, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, mesmo que os cenários sejam adversos, mesmo que pareça que nada faça sentido, mesmo que pareça que está tudo desmoronando, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Essa é a minha garantia. Você pode declarar isso comigo em nome de Jesus? Diga, eu não vou temer. Diga, em meio a qualquer circunstância, adversidade. Diga, porque eu tenho uma garantia. Ele estará comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. Se você crê nisso, você pode aplaudir no seu lugar. Reconstruir, irmão. Deus chamou para recomeçar. As paredes estavam destruídas, mas o altar não. Por isso que eu quero, em nome de Jesus, te convidar a meditar nisso. Cara, você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. Deus está pronto para recomeçar hoje a tua história. Você que está ouvindo a gente pela internet, e aí, no lugar que você está, você pode estar num quarto escuro, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar angustiado, você pode estar preocupado, e Deus está falando com você, ei, existe poder no meu nome para recomeçar. Pastor, e se eu cair? Ele está disponível para recomeçar mais uma vez. E se eu me perder? Ele está lá para recomeçar mais uma vez. 2 Coríntios 4:7, e o instrumental pode subir, só o instrumental. 2 Coríntios 4:7 diz, mas nós temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Porque de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não somos destruídos. Eu já falei sobre isso um tempo atrás. Eu lembro que quando meus pais perderam tudo, a minha mãe começou um processo de depressão.
Foi muito difícil para eles. Eu hoje, como pai de família e provedor, eu não consigo imaginar o que meu pai e minha mãe enfrentou. Eles começaram a perder tudo, começaram a perder casa, sítio, carro, honra. Começaram a se sentir envergonhados. Você consegue imaginar 20 anos construindo algo e parece que em alguns meses tudo está escorrendo pelas suas mãos? E minha mãe começou a entrar num processo depressivo, ela começou a ficar triste, ela começou a ficar diferente. Até que um dia, um casal na saída da igreja chamou eles para conversar. E o casal falou assim: Alice, Maurício, eu já contei para vocês a minha história? Aí eles falaram: não. Você sabia que há X anos atrás a gente perdeu o nosso filho por morte súbita? Do nada ele foi. Aí minha mãe: sério? Sério? Você sabia que tantos anos depois eu perdi a minha filha? Os 2 filhos que a gente tinha, a gente perdeu. A minha mãe falou assim: eu nunca soube da sua história. Você para mim é uma das pessoas mais alegres da igreja. Sabe aquele casal carinhoso que todo mundo ama? Tipo Vanessa e Murilo, tipo Beto e Arlete. Aí minha mãe falou: eu não sabia dessa história. Ela falou: então, a gente viu, Alice, que estava tudo destruído. Mas a gente falou: a gente tem 2 oportunidades. Ou a gente para aqui, ou a gente acredita no que Deus falou a nosso respeito. A gente vai recomeçar. Aí minha mãe chegou em casa, ela viu que eu estava lá, o meu pai estava lá, a minha irmã estava lá. E ela falou: quer saber? Eu tenho tudo que eu preciso para recomeçar. Aquilo que parecia o meu fim, na verdade é só um monte de ruína, mas eu tenho tudo que eu preciso para recomeçar. E é isso que eu quero falar com você nessa manhã. Preste atenção, em nome de Jesus. Talvez você está cansado por algumas situações, talvez você tenha enfrentado incertezas. Irmão, a vida na América é confortável, mas não é fácil. Essa parte da história ninguém conta. Você tem que abrir mão de família, você tem que abrir mão de laços emocionais, você tem que abrir mão de sonhos que ficaram para trás. Pastor, mas aqui é a terra da oportunidade. Mas Deus está falando: existem algumas ruínas que você tem carregado com você, que eu quero reconstruir para que seja algo novo e não pesado, para que seja algo leve e não te traga angústia, para que seja algo que você consegue celebrar todos os dias e não se lamentar mais. Você sabe por quê? Porque aquilo que você passou no passado não se compara com aquilo que há de vir sobre você no futuro. Deus tem coisas novas para estabelecer. E é sobre esse tipo de evangelho que eu quero compartilhar com você, o poder de recomeçar. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhe causar danos, planos de lhe dar esperança em um futuro. Sobre as ruínas do teu passado, irmão, Deus quer reconstruir com você uma história. Você está comigo? E você lembra daquele pé de tangerina que eu compartilhei no início? Talvez seja exatamente assim que algumas pessoas estão. Talvez sejam algumas feridas que só de falar nelas você lembra delas e elas ainda doem. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para te trazer à memória uma coisa: eu não corto árvore que dá fruto. E por mais que tudo ao teu redor possa dizer que não, Jesus está aqui nessa manhã dizendo para você: ei, você pode até ter desistido de alguns sonhos, mas eu não desisti de você. Você pode até ter deixado para trás algumas promessas, mas eu não me esqueci de nenhuma delas. E eu quero, em nome de Jesus, trazer à tua memória nessa manhã aquilo que te dá esperança. Se você recebe isso, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Fique de pé. Fique de pé. Se você está com a tua esposa, dê a mão para ela. Se você está com os seus filhos, abraça ele. Feche teus olhos em nome de Jesus. Vamos fazer um clamor nessa manhã. Existe poder em Deus para reconstruir. Existe poder em Deus para você recomeçar. Ei, existe poder em Deus para que tudo aquilo que um dia tentou te paralisar, hoje seja apenas um testemunho de fé, para que outras vidas sejam alcançadas. Feche teus olhos em nome de Jesus e deixa a palavra fluir em você. Feche teus olhos e deixa Deus fazer algo novo. Graças